No capítulo anterior, após Ning aparecer, a demônia fala que agora, como será 1 contra 1, a luta parece ser mais justa, então ela diz que seria fácil demais eles derrotarem Deus Bai sozinho. De repente, um grupo de soldados de Senshi é teleportado e o líder deles ordena para que todos ataquem, então ele diz que a morte será o fim para aqueles que ousaram atacar o Império de Senshi. Su Sheng animado diz para Lee Mo-yu que ele deseja competir com ele novamente, então ele fala que dessa vez certamente ele ganhará, pois acredita que Lee Mo-yu não era mais eficiente em matar demônios do que o Mago da Luz Sagrada. Lee Mo-yu ordena para o chefe do posto avançado retornar, e em seguida todos eles são teleportados de volta para a cidade de Nanhong, os fazendo comentar que toda a cidade foi restaurada pelo poder da torre de Senshi, mas parece que havia vários corpos presos no céu, e Lee Mo-yu comenta que aquele corpo era um do membro do culto da adoração do capiroso. Deus Bai informa que o grupo do nível 20 a 29 o vencedor foi Lee Mo-yu, fazendo com que ele receba o saco de Deus Bai, uma poção e um pergaminho. Mas antes de todos irem embora, Deus Bai fala que eles irão realizar um desafio amanhã, que se eles desejarem desafiar suas habilidades eles devem participar do desafio, pois as recompensas serão bem generosas, deixando até mesmo Lee Mo-yu curioso para saber o que seria. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior, se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Momentos depois, Lee Mo-han se aproxima de Lee Mo-yu perguntando se ele estava bem. Então Lee Mo-yu responde que sim, e em seguida Lee Mo-han diz para ele que ela tinha algo a dizer, então ela fala que terá que ir embora agora mesmo. Lee Mo-yu pergunta se ela não vai participar do desafio amanhã, e Lee Mo-han em seguida dá as costas para Lee Mo-yu, mas ela diz para ele que sua irmã estava quase no nível 45, e por isso ela não poderá participar do desafio, e que ela irá deixar todos os holofotes para ele. Então Lee Mo-han pede para Lee Mo-yu tomar cuidado, e Lee Mo-yu também pede para que ela se cuide. Após Lee Mo-han sair e se aproximando de Lee Mo-yu envergonhada, então ele pergunta por que ela só veio agora, e ele diz para Yi que ele gostaria de apresentá-la para a irmã dele, mas Yi fala que ela não estava mentalmente preparada, pois ela estava com medo de Lee Mo-han não gostar dela. Lee Mo-yu diz que estava tudo bem, e em seguida ele pergunta a Yi o que havia acontecido do lado de fora depois que eles entraram na torre de Senshi, e Yi fala que a Rei Demônio e o Rei Demônio das Chamas estava tentando mandar todos para a Terra do Pé junto, mas ela diz que eles foram parados pelo avô dela e Deus Bai, e a academia de Xiajing junto com os guardas da academia, mandaram todos do culto do Capirosco para a Terra do Pé junto. Então ela se lembra que depois disso alguém muito poderoso apareceu, e estava lutando do lado de Xiajing. E ela comenta que essa pessoa parecia ser ainda mais poderosa que o avô dela, Ning Deus Bai, e ao avistá-lo os demônios ficaram aterrorizados e queriam escapar. Então a demônio usou um tipo de habilidade para invocar um demônio que fez surgir uma espécie de portal, e os demônios usaram uma habilidade que impediu o ataque daquele ser poderoso, mas como eles tinham medo da batalha prejudicar os cidadãos normais, eles tiveram que deixar alguém que apareceu resgatasse os dois reis demônios e o membro do conselho Chuvei. Lee Mo-yu pergunta se esse rei demônio da chama que ela falou era o mesmo rei demônio que eles haviam enfrentado, então Yi fala que sim, que era ele mesmo, e Lee Mo-yu comenta que esse rei demônio parecia ser mais difícil de eliminar do que ele pensava. Então ele diz que o Rei Demônio pode esperar, pois ele tem uma pedra de teletransporte de retorno, e que ele irá procurar a justiça que ele irá fazê-lo pagar por tudo o que ele fez aos profissionais de Xiajing. Em outro local, Mega estava tomando um chafezinho sossegado, e Deus Bai junto com Ning se aproxima bufando de raiva, então Deus Bai vai logo tomar um chafezinho também. E enquanto ele toma o chafé, Deus Bai fala que ele não esperava que a chama negra agisse, e que ele não conseguiu segurar a demônio e o Rei Demônio da chama lá. Então Ning fala que se não fosse pela chama negra, ele definitivamente teria mandado eles para a Terra do Pé junto. Meng olha para eles e pergunta se aquele velho não fez nada, e Deus Bai fala que até que ele fez, pois no momento que o velho agiu ele aterrorizou tanto a demônia, que ela sacrificou imediatamente sua energia de vida para abrir o túnel do abismo e convocou uma das mãos da chama negra. Então Deus Bai fala que ele se sente com vergonha por ter os deixado fugir. Se eles não estivessem na cidade de Nanhong, ele teria feito com que eles pagassem tudo o que fizeram com sangue. Mas Deus Bai fala que até que não foi perda total, pois eles pelo menos fizeram com que aquele maldito Chuvei fosse exposto. Então ninguém fala que ele nunca esperava que o velho Chuvei fosse se tornar uma Kengi dos demônios, então ele comenta que de agora em diante eles devem tomar muito mais cuidado, pois deve haver muitos olhos de demônio entre eles na espreita, esperando apenas o momento certo para agir. Meng fala que ele mesmo irá investigar esse assunto atentamente, e que aqueles que foram descobertos dentro do Império serão eliminados. No dia seguinte é dado início ao desafio, então os figurantes comentam que eles ouviram falar que o culto da adoração do Capirosco lançou um ataque na noite passada e que o modo da competição individual foi mudado, que por isso eles não poderão assistir, e que eles só poderão assistir a partida do desafio, que aparentemente qualquer profissional pode participar do desafio, e que aqueles que conseguirem concluir com sucesso as 5 rodadas do desafio, eles ouviram falar que as recompensas serão muito superiores do que da competição em equipe e as individuais. Ele explica que uma vez que a primeira rodada começa, eles terão que desafiar um oponente que está 5 níveis acima deles, e com o passar de cada rodada os níveis dos oponentes aumentarão em 5,
mas ela fala que será apenas na terceira rodada. Então ela diz que eles provavelmente terão que enfrentar profissionais com segunda evolução no nível 42. Ele explica que desde o início da competição de profissionais, em centenas de anos ninguém conseguiu passar da quarta rodada. Para os desafiantes de nível 40 abaixo que conseguirem concluir a primeira rodada, eles ganharão um pergaminho de habilidade iniciante, e já na segunda rodada eles ganharão um pergaminho de habilidade intermediário. E caso eles consigam passar da terceira rodada, receberão uma poção mágica intermediária, e já na quarta rodada ganhará 2 pergaminhos de habilidade intermediária. Então Zhang fala que como ninguém havia ainda conseguido concluir a quinta rodada, ainda ninguém se sabe qual será a recompensa. O Yu pensa que será bastante interessante, pois ninguém ainda havia conseguido concluir o quinto desafio. Então ele diz que será ótimo, pois ele será o primeiro a descobrir. Momentos depois, o primeiro desafiante é um guerreiro de nível 34. Ele havia desafiado outro guerreiro de nível 39, ambos com escudo e espada. Ao avistar os lutadores, comenta que o defensor é um soldado. Então Zhang fala que era verdade, que a razão dos desafios ser tão difícil é porque os defensores são todos selecionados do exército de Shenxie, e que eles não são profissionais comuns, pois eles são 5 níveis mais altos que os desafiantes. Então ela diz que as pessoas comuns não duram nem sequer uma rodada contra eles. Os guerreiros começam a se atacar, então após o defensor defender o ataque, o desafiante fala que esse cara era muito forte. Então ele recebe um ataque do outro figurante, arremessando para longe, fazendo com que ele seja eliminado da competição. Então vários desafiantes são eliminados pelos defensores de Shenxie, fazendo com que algum deles fique desacordado e outro seja arremessado para fora da arena. O Shango vê as batalhas, comenta que ele já tinha sido envergonhado 2 vezes e que será a hora dele recuperar sua honra. Ele entra na arena, mas como Sushanga estava no nível 29, seu defensor era um guerreiro de nível 34, então rapidamente Sushanga ativou sua habilidade de luz sagrada e o guerreiro usou sua habilidade de defesa extrema, fazendo com que ambos criem um escudo bastante poderoso, e após o guerreiro ser atingido pelo ataque de Sushang, ele é arremessado para trás, mas ele consegue rapidamente se recuperar, e ele usa sua habilidade de barreira de luz atingindo Sushang, mas a barreira de luz sagrada de Sushang consegue bloquear o ataque do guerreiro. Sushang comenta que ele irá ver quem vai durar mais, se a defesa extrema do guerreiro ou se é seu escudo de luz sagrada. Em seguida, o guerreiro desfere inúmeros ataques no escudo de Sushang, mas todos são em vão, e após alguns minutos o guerreiro não consegue mais lutar de tão cansado. Então é anunciado que o vencedor da primeira rodada é o desafiante Sushang. A galera vai à loucura na plateia comentando que alguém finalmente havia ganhado uma, e que o desafiante dessa vez era muito difícil, pois o exército de Shenxie era muito poderoso. Então eles comentam que essa profissão lendária do Mago da Luz Sagrada era realmente extraordinária. Sushang se senta aliviado e comenta que se essa luta tivesse durado mais um pouco, seu escudo teria quebrado. Então ele diz que se esse guerreiro tivesse durado mais alguns minutos, ele com certeza teria ganhado. Shang fala que foi pura sorte ele ter ganhado, e após ele receber o pergaminho ele fica olhando para Limoyu e Jing, se perguntando até que estágio ele conseguirá chegar. A plateia comenta que Sushang conseguiu limpar a primeira rodada, e ele certamente será capaz de limpar a segunda, então ele se pergunta se Sushang será capaz de quebrar o recorde. Então os outros comentam que isso era impossível, pois ninguém tinha feito isso há centenas de anos, e que isso era impossível até mesmo para Limoyu. Em seguida, Limoyu é o próximo desafiante, e o defensor é um mago do nível 32, então o mago se curva para Limoyu chamando de tenente, então ele se desculpa por ter que lutar contra ele. Os figurantes na plateia ficam sem acreditar, pois o oponente de Limoyu havia se curvado para ele, então ele se pergunta se era por respeito por Limoyu ser muito forte, ou se era porque Limoyu era seu superior devido à patente da sua insígnia, e ele estava apenas cumprimentando um superior comum no exército. Outros figurantes ficam sem acreditar que Limoyu era um tenente de 3 estrelas, então ele se pergunta como assim ele já havia chegado nessa patente, sendo que Limoyu estava apenas no nível 27. Então ele diz que não era de se admirar, que seu poder de combate era tão poderoso, pois ele tinha eliminado toneladas de demônio. Em seguida o mago conjura uma habilidade e lança contra Limoyu, mas ele invoca seu guerreiro esqueleto, então o guerreiro esqueleto bloqueia o ataque do mago com sua espada, e em seguida ele parte para cima daquele mago, o deixando assustado. Então o mago ativa rapidamente seu escudo de magia, aí ele recebe o ataque de raio do mago esqueleto de Limoyu, mas ele é protegido por seu escudo. Quando o guerreiro estava prestes a atacá-lo, sua magia também o empurra para longe, mas o que o mago não esperava é que ele receberia outro ataque do mago esqueleto, fazendo com que seu escudo mágico se quebrasse, deixando-o assustado, mas ele rapidamente ativa novamente. Então Limoyu pensa que era como esperado de um profissional, pois ele havia conseguido reduzir o tempo de recarga da habilidade dele e em seguida ativá-lo novamente. Então Limoyu fala que se fosse qualquer outra pessoa, esse cara já teria sido eliminado. Em seguida Limoyu ordena para mais 2 guerreiros atacá-lo, e após o mago ver aqueles esqueletos vindo em sua direção, ele ativa sua magia fazendo aparecer um círculo no chão, deixando o Limoyu impressionado se perguntando que habilidade era essa. A plateia comenta que o mago havia conjurado uma habilidade de campo de batalha, e outro pergunta que habilidade era essa, então o figurante explica que essa habilidade do campo de batalha, exclusiva para soldados, são usadas em conjunto com equipamentos do campo de batalha,
e essas habilidades são extremamente difíceis de dominar, e que nem todo mundo é capaz de usá-las, e que diferentes níveis de profissões têm habilidade de campo de batalha diferente, e até mesmo alguma delas precisa de muitas pessoas e muitas profissões diferentes para usá-las. Então os figurantes dizem que eles não esperavam que esse cara conhecesse essa habilidade do campo de batalha. Em seguida o mago rapidamente ativa sua habilidade Gaiola de Fogo, aprisionando os guerreiros esqueletos de Limoyu. A Limoyu sorri e comenta que essa era uma habilidade de ataque que também servia como controle de grupo. Então Limoyu invoca mais guerreiros esqueleto e magos esqueleto, e ele diz que irá testar o limite dessa habilidade. O mago vê aquelas invocações e fica sem acreditar, então ele fala que Limoyu era realmente poderoso, dando sequer esperança para os outros segundo-tenentes. Em seguida o mago recebe inúmeros ataques dos magos esqueletos, e após aquelas habilidades quebrar o escudo mágico dele, os guerreiros esqueletos acertam seus ataques no mago assim o eliminando. Então é anunciado que o primeiro round acabou e que Limoyu foi o vencedor, levando a plateia à loucura. Um deles fala que ele tinha certeza que Limoyu venceria, o outro fala que o mago soldado também era bastante forte, e que ele não esperava que ele perdesse para Limoyu. A garota fala que Limoyu era forte demais, então ela fala que Limoyu venceu o soldado mais facilmente em comparação a Xu Sheng. Eles comentam que parece que Limoyu também passará na segunda rodada facinho. Xu Sheng, ao ouvir os figurantes falando isso, ele faz apenas um gesto de que não liga. Em seguida um figurante se aproxima de Limoyu perguntando se ele irá querer continuar o desafio, ou se ele prefere descansar um pouco, mas Limoyu fala que ele quer continuar agora. Em seguida um guerreiro de nível 37 aparece diante dele, então aquele guerreiro pensa que a melhor maneira de lidar com invocações é derrotar o próprio invocador, então é dado início à segunda rodada, e rapidamente o guerreiro parte para cima de Limoyu, mas o guerreiro toma a frente dele atacando, mas o guerreiro bloqueia o ataque do esqueleto com seu escudo. Então o guerreiro fala que o ataque dessa criatura era muito forte, e que ele tem medo que não seja fácil chegar perto de Limoyu para eliminá-lo. Então em seguida ele usa seu escudo para empurrar os guerreiros esqueletos, então ele comenta que essa era uma boa chance de eliminá-lo, mas Limoyu ativa sua chamada alma e manda o guerreiro voltar, deixando ele sem entender, já que aqueles esqueletos que ele havia passado desapareceram e ao lado de Limoyu havia aparecido mais deles. Então o guerreiro comenta que parece que Limoyu pode retornar seus guerreiros de longe, e em seguida Limoyu sorri, dizendo para ele voltar. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui, peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo o nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.